Como é que nós, enquanto indústria, de forma geral, nós conseguimos valorizar mais aquilo que fazemos, aquilo que entregamos? É que nós vivemos numa guerra de preço. Não faço ideia, mas irrita-me profundamente. A mim também. Sim, irrita-me. Na nossa realidade, não há atletas profissionais de alto nível. Na nossa realidade, Sim. há clientes. Sim. Para seres um personal trainer de sucesso, tem um posicionamento claro de valor. Então, de base, será... Esse momento muda completamente o jogo para mim, completamente. Eu aí percebi aqui uma possibilidade real. Eu vi o YouTube nascer, eu vi o Google nascer, eu vi o Facebook nascer, o Instagram nascer. E como é que eu não fui capaz de ver as oportunidades ali e fazer centenas de cold calls por semana, milhares por mês? Quem vende anda de maldade, fracasso. Sem dúvida. Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples, só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Luís, bem-vindo. Obrigado. Disseste-me que o fitness vive o melhor momento da sua história, em Portugal, pelo menos. Sim, em Portugal. Vá, conhecendo a nossa realidade, tu disseste que o fitness vive o melhor momento da sua história. Queres explicar o motivo pelo qual pensas isso? Eu sinto sinceramente que a indústria como um todo está maravilhosa e tem um potencial de crescimento imenso. Chegamos aos 7% de penetração este ano, que é um valor humilde, mas é um valor que há muito que nós não chegávamos, não conquistávamos nem superávamos. E à parte da indústria dos ginásios e dos health clubs e das boxes e dos crossfits, tens a outra indústria toda, a indústria online, que está também repleta de players, repleta de propostas de valor. O exercício físico globalmente é aceito como... cada vez mais socialmente como uma proposta de alto valor para o seu utilizador, e eu penso que somando as partes todas, somando as pontas todas da equação, a indústria está numa fase incrível. A minha indústria é aquela indústria ainda mais analógica, mais do health club, mais do ginásio, e eu sinto claramente que a indústria está num ponto muito bom comparativamente com anos anteriores e até comparativamente com momentos antes da pandemia. Parece-me que claramente já superamos esses indicadores todos, claramente. Quando falas que está no melhor momento, referes-te especificamente a quê? A oportunidade de negócio, mais pessoas a fazer exercício físico, neste caso dentro dos ginásios, mais oportunidades para todos? O que é em que indicadores é que te suportas? O número de sócios ativos nos ginásios e nos health clubs está ótimo. Tu vês a indústria a crescer todos os dias, tu vês novos operadores a surgir, tu vês operadores que eram pequenos a tornarem-se médios e operadores que eram médios a tornarem-se grandes, operadores que eram grandes a tornarem-se absolutamente gigantes. Tu vês cada vez mais uma consciencialização social para o poder que nós temos na vida do cidadão comum, e tu sentes isso todos os dias no terreno, sentes todos os dias a indústria a fervilhar. Eu sinto isso todos os dias. Há muitos desafios associados, como é óbvio, mas a velocidade de crescimento parece-me bastante acentuada. Tem o lado bom e eventualmente poderá ter um lado menos bom, que
Eu sou muito honesto, não consigo assim visualizar a primeira ao lado menos bom. E também sinto, às vezes, sendo-te completamente honesto, sinto que é uma indústria que por vezes é demasiado satirizada, e isso, aquilo ali eu acho que pode ser injusto. Estávamos a falar há bocado em off, não é uma indústria perfeita, é uma indústria que carece de maturação. É uma indústria... eu acho que não existem indústrias perfeitas, não é? Tem sempre os seus desafios, as suas especificidades que as tornam não perfeitas. Não, está longe de ser uma indústria perfeita, mas eu também acredito que há muita sátira injusta à indústria. Que tipo de sátira, por exemplo, é que tu identificas? Sei lá, tu hoje consegues receber tanto feedback em tempo real, a informação circula numa velocidade tão grande que depois aqui ou ali nem sempre tu consegues filtrar da melhor forma, mas eu continuo todos os dias a assistir a ataques sucessivos à indústria, nomeadamente pronto, tem pontos de reais, tem pontos que efetivamente a indústria precisa de melhorar. Mas imagina, a sociedade em geral está aí demasiado polarizada, entendes? Certo. Demasiado polarizada. Ou é A, ou é B, ou não é nada. E eu tendo a não ser um tipo da polarização. Estás a entender? Eu tento sempre perceber que entre o A e o B pode existir alguma coisa, eventualmente. E eu sinto que a percepção pública de parte dos intervenientes nesta indústria, dos mais diretos e dos menos diretos, aqui ou ali está muito polarizada também. Então tens muito feedback antagónico contra a indústria, contra as condições laborais, contra a agressividade comercial, contra o que for, contra o low cost, imenso contra o low cost, que é uma coisa que a mim também custa-me ligeiramente a entender. Onde é que está o malefício do low cost? Eu acho que o low cost veio abrir muitas portas e democratizar de certa forma o acesso ao exercício físico que antigamente não havia. Tal e qual. Assim como a Ryanair fez pela aviação, o low cost fez pelo exercício físico. Sim, é algo que é necessário, eu acredito que até para valorizar outros modelos de negócio que não sejam low cost. Ou seja, que sejam mais premium ou que sejam mais medium cost. Acredito que valorizem mais essas cadeias, porque elas depois vão ter que se diferenciar de outras formas que até então não teriam que se diferenciar tanto. Então também não entendo essa... O mercado é soberano, estás a entender? O mercado sempre se regula. Sim, claro. O mercado sempre se regula e eu não tenho nenhum tipo de preconceito com o low cost, nem com o high-end, nem com o mid-market. Tu defines o teu plano de negócio, metes em prática e se tiveres sucesso, parabéns. E parabéns mesmo, é isso mesmo, certo. Parabéns. E ao momento nós temos tanta riqueza de oferta cá em Portugal, o utilizador, o cidadão comum, o utilizador convencional tem tanta oportunidade para escolher, que isso é extremamente positivo no meu entendimento, extremamente positivo. Tu podes escolher treinar num high-end, ou podes escolher treinar no low cost, ou podes escolher treinar de casa, podes escolher treinar crossfit ou aerox, ou o que tu melhor entenderes, porque a oferta é tão grande e eu não sou capaz, e às vezes faço essa reflexão, estás a entender? Porque às vezes dou por mim a pensar, onde é que está o ponto aqui? Onde é que está o core destes posicionamentos intelectuais? E não consigo chegar lá, estás a entender? Não consigo entender onde é que está o lado mau do low cost, não consigo entender onde é que está o lado mau, seja de que posicionamento de negócio for, desde que seja um negócio coerente, que tenha por propósito e missão servir outro ser humano com possibilidades de exercício físico. Agora, claro, é low cost, não podes estar à espera de ter um atendimento premium ou um serviço premium. É low cost, é o que é. Como tu vais comer ao McDonald's, não estás à espera de comer um hambúrguer super gourmet. A expectativa da pessoa tem que estar alinhada com a proposta de valor que lhe é apresentada, no fundo. É isso mesmo. A cena tem que estar devidamente alinhada, e eu sou muito apaixonado por esta indústria e às vezes custa-me tanta sátira.
até somos satirizados por malta da indústria. Não sei dizer. Eu sou muito apaixonado por esta indústria e para mim é ótimo que exista o high-end, o mid-market, o low-cost, as boutiques, a malta do online. Para mim é maravilhoso, porque quanto mais oferta, mais democrático está todo o processo, mais toda a gente tem a opção de escolha, consequentemente podemos nos tornar todos mais ativos. Está ótimo. Sim, no fundo vai estimular a procura, não é? Se tens mais diversidade de ofertas, vai estimular procura que se calhar antes não havia, como o online trouxe, por exemplo, a possibilidade de pessoas que não gostam de ir para um espaço, que preferem treinar em casa, ou que não têm tanto tempo, ou que estão com vidas mais ocupadas e estão sempre a viajar, se calhar democratizou também nessa parte elas terem uma oportunidade para fazer. Eu estava a comentar no outro dia que eu acredito muito que um dos próximos passos, ou algo que já começa a existir, é os próprios personal trainers comunicarem para nicho. Para nicho, por exemplo, hoje há a comunicação para nicho, mas é talvez mais virado, na sua grande parte, para a estética, para o emagrecimento, para a parte de aumento de massa muscular, etc. Mas eu acredito que há uma oportunidade muito grande nas áreas da saúde também. Um personal trainer que comunica para osteoporose, um personal trainer que comunica para diabetes, ou seja, ter se calhar cada vez mais comunicações diferenciadas e direcionadas. Especializada. Exatamente. Que vá, no fundo, abrir a porta a essa pessoa. Que se calhar ela acha que ainda tem aquelas crenças de que não pode ou não deve, porque o médico diz que só pode fazer hidroginástica ou pilates ou natação. Então se calhar vai-lhe começar a pouco a pouco desconstruindo essas crenças e fazê-la abrir portas. Quanto maior for o número de indivíduos ou de grupos a comunicar o benefício do exercício físico, melhor para todos, melhor para a indústria e melhor para a sociedade em geral também. Ficamos todos a ganhar. Eu ter dito que às vezes sinto-me um bocadito, sei lá, ligeiramente incômodo. Ligeiramente, eu não levo as coisas demasiado a sério. Ligeiramente menos bem compreendido, estás a entender? Custa-me aqui ou ali assimilar alguns feedbacks que nós próprios dentro da indústria. Acreditas que a área por vezes pode ser desvalorizada? Isso desvalorizado é completamente desvalorizado. E qual é que achas que é o caminho para, naquilo que nós temos a capacidade de mudar isso, no fundo, ou seja, naquilo que nos é possível fazer e que não esteja dependente do exterior, o que é que achas que nós temos que fazer para pouco a pouco ir mudando essa percepção, essa desvalorização? Comunicar o valor da decisão sempre. Para mim, esse é o meu mantra há muitos anos. É comunicar com clareza o valor da decisão associada à prática regular de atividade física e de exercício físico. E eu acredito que nós não somos ainda tão bons a fazer isso. Podemos ser muito melhores, porque quando nós conseguimos ecoar verdadeiramente o valor que nós aportamos socialmente, nós vamos ter que ser... Toda a indústria terá que ser reposicionada. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu acredito que, ao tarde ou ao cedo, nós temos de ser reconhecidos como atores de saúde, temos de ser reconhecidos como promotores de saúde pública, entendes? E temos que ter os benefícios associados desse reposicionamento. A indústria toda deve, no meu entendimento, a seu tempo terá que ser reposicionada como uma indústria que tem um peso absurdo nos indicadores globais de saúde pública. Porque tu precisas de ser um tipo demasiado ingênuo para não perceberes isso, ou demasiado desligado daquilo que é a realidade humana e social, para não perceberes exatamente o quão esta indústria impacta diretamente nos principais indicadores de saúde pública. Isso está estudado e mais que estudado. Há estudos a sair diariamente sobre o benefício fisiológico da decisão. E eu acredito que nós não somos tão fortes ainda a fazer isso. Essa comunicação para fora, é isso? Na comunicação para fora. E nem para dentro, às vezes. Eu acho que nós também para dentro não temos ainda níveis de consciência devidamente sustentados dentro da própria indústria sobre
o valor que nós aportamos ao nosso cliente, o valor que nós aportamos ao meio social, onde o meu ginásio está inserido, a minha marca está inserida, o valor social que nós aportamos. E eu penso que nós precisamos de melhorar aí. E como é que isso se faz, na tua opinião? Ou seja, mesmo só falando daquilo que nos toca a nós enquanto indústria, o que é que nós temos que fazer de diferente, ou o que é que nós temos que fazer para, em primeiro lugar, nós próprios acreditarmos nesse valor? Porque isso é algo que é fundamental, e tu trabalhas com vendas e, a meu ver, uma das coisas mais importantes para eu conseguir vender o meu serviço é acreditar no valor que ele realmente vale. Claro. Então como é que nós, enquanto indústria, de forma geral, nós conseguimos valorizar mais aquilo que fazemos, aquilo que entregamos? Quando constróis a tua marca, tu deves claramente assentá-la naquelas daqueles 3 pilares fundamentais: missão, visão e valores. E às vezes parece-me que a malta deixa a missão um bocadinho em terceiro plano. A malta tem visão, define um conjunto de valores, mas depois, no que diz respeito ao propósito e à causa, aí parece-me que depois podemos ser melhores individualmente a comunicar o propósito, a comunicar a missão. E depois, o que tem acontecido, e que me parece que leva, que é um dos fatores que leva depois à sátira e ao menor compreendimento específico sobre a indústria, é que nós vivemos numa guerra de preço. A indústria vive numa guerra de preço. Essa guerra de preço tem consequências que não são tão positivas. Então, parece-me que o jogo pode passar por aí. Deixar a guerra de preço para passar para a guerra do valor que nós aportamos, não do preço. E nós estamos sistematicamente, tu vês a comunicação online, offline, é muito baseada no preço, é muito baseada no preço. E eu não acredito que o preço seja o determinante fundamental. Eu acredito que o valor que nós aportamos é o determinante fundamental. Até porque tu vês as principais objeções para a prática de exercício físico regular. Em primeiro lugar está a falta de tempo, em quarto lugar está a falta de dinheiro. Ambas são completamente falaciosas. Portanto, a Organização Mundial de Saúde diz que 150 minutos por semana de intensidade física moderada ou 70 minutos de intensidade física vigorosa são o suficiente para tu ir buscar os principais benefícios. Portanto, falta de tempo não é falacioso. 10 minutos, isso é que é 1 ponto qualquer coisa por cento do teu dia, uma coisa assim. Se dividis pelos 7 dias da semana. A falta de dinheiro é mais falacioso ainda, porque ninguém precisa de dinheiro para fazer exercício físico. Certo. Precisas de dinheiro para frequentares um ginásio, precisas de dinheiro para subscreveres uma aplicação online de exercício físico, precisas de dinheiro para pagar um personal trainer, mas não precisas de dinheiro para fazer exercício físico. Portanto, ambas são completamente falaciosas. E eu acredito que nós temos a obrigação de ser mais competentes a desmistificar estas falácias, entendes? A indústria como um todo parece-me que tem a obrigação de ser mais competente a fazer isso, de estar mais focada na missão, no propósito e menos na consequência. A consequência depois será o retorno financeiro que tu consegues fazer, o posicionamento de preço, essas coisas, mas a missão primeiro. Certo. Eu concordo contigo nessa questão da guerra do preço. Acredito que o caminho não passa por aí. Porque é que tu achas que... E eu acredito que isto aconteça muito com aqueles personal trainers que começam a trabalhar por conta própria, seja presencial, seja online. Eu vejo isto a acontecer nos dois mundos. Acho que é igual. Acreditas que isso vem de insegurança, de falta de conhecimento em termos de negócio? Especificamente para os personal trainers? Exatamente. Neste caso para os personal trainers. Porque acredito que muita da guerra dos preços possa vir daí. No caso dos ginásios não sei, mas tu vais-me dizer. Mas eu vejo muitos personal trainers ou que começam a carreira ou que saem de um ginásio, que seja, a começar a fazer o seu próprio negócio e a cobrar preços, a meu ver, obviamente que isto é sempre a meu ver, demasiado baixos. E eu não tenho problema em haver um preço baixo, se ele for contextualizado e se ele for
estrategicamente utilizado, não sei se me faço entender, mas quando ele é utilizado só porque eu penso que por fazer mais barato eu vou ter mais clientes ou vou ter mais facilidade em conseguir os clientes, eu acredito que isso possa ser um problema no sentido em que eu estou a atrair só pelo preço. Isso significa que se eu estou a atrair pelo preço, o meu valor vai acompanhar esse preço, logo eu não vou entregar tanto valor. E assim que aquela pessoa descobrir alguém que faz mais barato, também vem pelo preço, vai pelo preço. Achas que isto tem a ver com o quê? Com insegurança, com falta de conhecimento a nível de negócio? O que é que tu achas porque é que tu achas que existe essa guerra de preços e não tanto de valor? Nota, no que diz respeito à indústria do personal trainer globalmente, eu sinto todos os dias e acredito que algumas lacunas que são evidentes, absolutamente evidentes. E a primeira será: quanto é que tu acreditas no valor que tu vais aportar? Quanto é que tu acreditas na troca de valor que vais fazer comigo? O valor financeiro que tu me pagas versus o valor fisiológico e humano que eu te dou de retorno. Então, existem, no meu entendimento, a malta sente algumas lacunas no entendimento deste valor, e eu acredito que isso pode estar ancorado à carência, a 3 pontos fundamentais de carência técnica. Isto é, porque eu acredito que numa fase inicial da carreira nós não estamos tão bem preparados do ponto de vista técnico no que diz respeito ao treino, concretamente dito. E a mim, se eu te pudesse resumir isto em 3 pontos, não é? Isto é, onde é que eu acredito que tu precisas de te posicionar em 3 pontos para seres um personal trainer de sucesso e que se destaca e que tem um posicionamento claro de valor. Então, de base será a componente técnica, o treino. Então, domina os fundamentos teóricos do treino, da avaliação e da prescrição do exercício, da fisiologia, da biomecânica e da anatomia. Portanto, de base, esse vai ser o teu ganha-pão. É isso que tu tens que saber fazer bem, muito bem, não é? É o inegociável. É o inegociável. É o inegociável, aquilo não há como fugir. É como tu, sei lá, é o inegociável, aquele é o teu ganha-pão, claro, estás a ver? claro. Portanto, tens que ser bom no treino, na fisiologia, na anatomia, na avaliação, na prescrição do exercício, tens de estar atualizado. Mas depois precisas de 2 outros pilares, que são um entendimento profundo sobre o comportamento humano, e precisas de entender que depois no fim vais ter que comercializar isso. Vais ter que também aprender a vender, vais ter que aprender a comercializar os teus serviços, a potenciar trocas de valor. E aquilo que eu sinto é que a indústria como um todo, ela está a crescer numa velocidade tão rápida que meio que fica escasso o tempo para tu te preparares devidamente. Então a malta sente uma pressão inicial forte para comercializar, para correr atrás de clientes, para começar a trabalhar, mas não tem estes 3 fundamentos de base bem cimentados: a capacidade técnica, a capacidade de entendimento comportamental e a capacidade comercial. E depois meio que ficam baralhados, e a forma mais simples que nós vamos encontrando para desbaralhar a equação é o preço, é cobrar menos, é o preço puro e duro. E parece-me que isto não é só um ponto que toca aos personal trainers, parece-me que é um ponto que toca à indústria como um todo. Entender? Sentes que também que os ginásios também padecem da mesma... Claramente, toda a indústria como um todo está a padecer de um crescimento muito rápido, que é positivo socialmente, mas que depois a nós, na operação, nos traz constrangimentos. E não são só os personal trainers, entendes? Porque eu trabalho muito com consultores comerciais também, formo e trabalho imenso com consultores comerciais, e
aí tu sentes lacunas ainda maiores, ainda mais evidentes, porque aí a malta nem tem a obrigação de ter conhecimento técnico, e pelo caminho vai tentando agarrar os skills de ordem comportamental e comercial. Mas onde é que depois a coisa funciona menos bem? Na ausência de propósito, na ausência de causa. E a indústria vai se alimentando e vai fazendo absolutos milagres a formar profissionais todos os dias, mas continua a existir uma profunda falta de propósito, de causa, de espírito de missão, entendes? E nós continuamos todos os dias a vender características e não a vender resultados. E benefícios, não é? E benefícios, e o benefício da decisão. E tu recebes pela primeira vez vamos imaginar, o senhor Alberto, de 55 anos, que nunca pisou num ginásio, que nunca fez exercício físico, que de repente entende que, porque o médico, ou a mulher, ou a sogra, ou o que for, lhe disse que se calhar, se ele se inscrevesse no ginásio, era bom. E nesse primeiro momento, eu entendo que a venda deve ser o ponto primário de experiência do cliente, o momento de venda, aquele momento de interação comercial. E nesse momento nós esquecemos-nos do benefício, nós esquecemos-nos da solução, do resultado, e nós ficamos muito reféns das características, que no caso depois as características são o que é? O mapa de aulas, a qualidade dos equipamentos, os horários, todas as características inerentes a um espaço de fitness, mas que ao Sr. Alberto, de 55 anos, não lhe dizem absolutamente nada. Ele quer saber qual é que é o benefício que ele vai ter por fazer o exercício naquela máquina, não aquela máquina em si. Eu acredito ou que fundamentalmente ele quer saber sobre o benefício global daquela decisão. Sim. Então, eu acredito muito nisto e vendo estas ideias há muito tempo, que é... Eu não acredito tanto que a malta vá à procura de benefício fisiológico direto. Eu acredito que a malta vai à procura de outro tipo de benefício, mais humano, estás a entender? Mais profundo, estás a ver? Então eu acredito nisto, por exemplo, que o mesmo Sr. Alberto, de 60 anos, que decide começar a treinar num ginásio hoje, se calhar está a fazê-lo porque descobriu que vai ser avô. Entendes? E porque agora que descobriu que vai ser avô, surgiram-lhe uma série de preocupações extras sobre os seus indicadores fisiológicos, mas a causa não são os indicadores fisiológicos, a causa é vou ser avô, quero estar mais bem preparado para receber o meu neto, quero aumentar em potencial a minha esperança de média de vida para poder ver o meu neto a crescer. E eu acho que nós nos esquecemos muito desta parte, todos. Sim, sem dúvida. Ou até, muitas vezes, esse mesmo Sr. Alberto pode querer estar inserido numa comunidade. Pode querer sentir-se acolhido, aquele sentimento de pertença também. Eu acho isso muito interessante e eu até vou dar uma analogia. Por exemplo, nós não compramos, e às vezes conseguimos fazer estas analogias mais facilmente noutras áreas do que propriamente no exercício físico. Eu compro um iPhone, não é pelas características do iPhone, é pela foto que ele vai me permitir tirar, colocar nas redes sociais e dar a aprovação pelos pares. Eu dou sempre esse exemplo à malta, que é: o que é que tu sabes sobre esse iPhone que tens no bolso? Sim. O que é que tu sabes sobre isso? Fala-me tecnicamente sobre essa máquina. São as características que ninguém liga. Por isso é que muitas vezes dizem assim: mas eu vou comprar o Samsung, que é mais barato, e as características deles são melhores no papel, naquela folhinha que diz lá as características, são melhores que o iPhone. Mas porquê é que o iPhone vende mais que o Samsung? Não é? Porque se calhar eles conseguem comunicar coisas que são muito mais importantes para o consumidor do que propriamente as características. E é isso que eu acho que eles fazem muito bem. E é uma lição que nós podemos tirar. A malta não compra características. Exatamente. A malta não compra características. Eu não compro as tuas características enquanto profissional, sejas tu que profissional for. Eu compro aquilo que tu podes fazer por mim. Eu compro a solução, eu compro o benefício associado a esta decisão. Eu não compro as características, entendes? Mas isto, seja em que mercado for, o cliente final nunca compra características. O cliente final compra
solução, compra o que é que tu podes fazer por mim, o que é que os teus serviços podem fazer por mim. E no exercício físico é exatamente igual. E eu sinto todos os dias que nós não damos a importância suficiente a estas temáticas, e por isso que eu faço sempre estas sugestões à malta, que é entendo de comportamento humano, eu entendo sobre as pessoas, entendo sobre necessidades, entendo sobre eu acredito que fundamentalmente nós compramos por 2 gatilhos. À parte daquilo que nós temos que comprar para sobreviver, nós compramos por 2 gatilhos, que é uma dor latente e um desejo ardente. Basicamente é isto. Sim. Basicamente é isto. Bem, tu estás à procura de satisfazer a dor ou o desejo e tu não estás minimamente preocupado com as características. Deixa-me só interromper aí que eu acho que é um ponto importante. Muitas vezes quando falamos em dor, o pessoal tende a ir à fisiologia. Não, sim, também, mas não só. Tende a conotar isso como algo negativo. Yeah. De nós tentarmos perceber qual é que é a dor daquela pessoa. Porquê é que achas que isto ainda acontece? Porquê é que achas que quando nós falamos é importante tu perceberes qual é que é a dor daquela pessoa? É importante tu saberes mais sobre aquela pessoa, porque no fundo é disso que se trata. Tu teres interesse genuíno em perceber o que é que se passa com aquela pessoa e como é que a minha solução a pode ajudar a ultrapassar aquela dor. Porque é que muitas vezes quando falamos em descobrir dor, muitas vezes é conotado como algo negativo? Não faço ideia, mas irrita-me profundamente. A mim também. Sim, irrita-me profundamente. Estou-te a dizer, eu às vezes eu fico... certos conteúdos e certas coisas que eu vejo, eu fico tipo, isto não é normal, isto não é normal, isto não pode ser normal. Porque imagina... irrita-me profundamente que a malta acredite que vender é mau. Isso, se quiseres mexer comigo e conhecer o meu lado menos cool e menos zen, bem-me com esse argumento de que vender é mau, estás a ver? E eu tento. Eu gosto mais de fazer questões do que propriamente afirmações. E a minha questão para ti é simples: então explica-me onde é que a tua vida, de forma global, ela vai sair prejudicada pelo facto de tu saberes vender, seres bom a vender, gostares de vender. Onde é que tu vais ficar a perder? Entendes? Onde é que tu vais ficar a perder? Onde é que a tua vida anda para trás pelo facto de tu seres alguém que gosta e sabe vender? Porque eu não vejo forma nenhuma de tu ficares a perder porque amanhã decidiste investir em vendas e aprender a vender. Eu não vejo forma nenhuma, nem do lado pessoal nem profissional. Só acredito que vais sempre ficar a ganhar. Se amanhã entenderes que eu vou dar uma oportunidade às vendas, eu vou treinar vendas, eu vou aprender, eu vou ler sobre o assunto, eu não vejo onde é que tu, nem como profissional, nem como ser humano, ficas a perder. Não consigo entender isso. E eu vejo tanta... Eu vejo tanta agressividade contra as vendas e vejo tanta propaganda anti-vendas, que é uma coisa que me deixa absolutamente perplexo, entendes? Perplexo, porque eu não consigo entender se numa conversa, imagina que eu sou personal trainer, ou como tu lhe quiser chamar, e tu és um ser humano que está a contemplar o exercício físico, está a contemplar a decisão de fazer exercício físico. O que é que há de errado em eu efetivamente querer entender o que é que tu desejas ou que dor é que tu queres satisfazer com a prática regular de exercício físico? O que é que há de errado aí? Porque eu vou ser muito mais capaz de te construir uma solução melhor, mais personalizada, mais direcionada, se conseguir entender isso. Porque isso depois faz isso depois faz o transfer direto para a operação, para o treino, entendes? Claro. Porque imagina, eu sempre, desde que cheguei a esta indústria, eu percebi muito rapidamente que isto pode não ser bem uma indústria de treinos. Esse ponto tocou-me logo. O treino é importante, mas será que é o core da indústria? Acho que não. Mas fazendo esse transfer para o treino,
eu acredito que, pronto, sei lá, um processo metodológico de treino bem trabalhado, ele tem que estar assente na componente técnica, como é óbvio, na avaliação e na prescrição, tem que ter ali os fundamentos todos teóricos da prescrição de exercício físico, respeito aos princípios da especificidade, da individualidade, da segurança, essas coisas todas, está tudo certo. Mas depois há outra questão que para mim é fundamental, que é prazer. Tens que ter prazer durante a sessão. Porque, imagina, se um atleta de alto nível tem ou não prazer na sessão é meio que indiferente um atleta profissional. Se ele tiver prazer, melhor. Sim, mas é outro nível de consciência e é outro nível de necessidade, não é? Aquilo é a vida dele. A cena é essa. A cena é que, na nossa realidade, não há atletas profissionais de alto nível. Na nossa realidade, sim, há clientes. Sem dúvida. E o cliente está mais predisposto a voltar amanhã se tiver prazer. Sem dúvida. Pronto, a cena é muito, para mim é muito isto. E tu vais conseguir, até no treino, criar toda uma experiência muito mais envolvente, muito mais rica e muito mais prazerosa ao teu cliente, se entenderes o ser humano que está ali. Claro. Se entenderes o ser humano. E entender o ser humano significa entender a dor, o desejo, as crenças, os bloqueios, os gatilhos, as paixões. Eu acredito que isto é a parte mais importante do jogo, quando o objeto é o cliente, entendes? Não o atleta, não o aluno, o cliente. Certo. Que é soberano para decidir que amanhã não volta. Sim. Okay? E também assim. é soberano para dizer que não, caso não faça sentido para ele iniciar um processo de treino personalizado, iniciar um processo naquele ginásio. E está tudo bem com isso. Aliás, isso vai ser a maior parte da vida desse PT a levar mãos. Mas há uma coisa que eu até neste caso vou questionar. Estas pessoas que são contra a venda ou são anti-venda, ou que seja, têm esse discurso, eu faço a pergunta: tens clientes? É que se eu me responder que sim, então tu vendeste. Ponto. Epá. Independentemente da forma como vendeste, tu vendeste. Ou até, existiu uma venda. Ou até vendes a fazer sátira aos vendedores. Exatamente. Exatamente. Também é uma forma de vender. Exatamente, sem dúvida. Então é a tal coisa. Se tens clientes, vendeste. Portanto, não há outra forma de desconstruir isto. Eu não consigo entender. Sim. Há muito tempo que eu não consigo entender porque é que vender é mau. Eu não consigo entender. E evito até consumir conteúdos com esse tipo de propósito porque me irrita. É só isso. Irrita-me porque me irrita. Eu acredito mesmo nisto como quem acredita na luz do sol. Se tu aprenderes a vender, a tua vida melhora. Ponto. O Fábio hoje, que não sabe vender, mas que decide aprender, vai ter uma vida melhor amanhã. Sem dúvida. Sem dúvida, nenhuma. O Robert Kiyosaki, no livro dele, não sei se já o leste, o Pai Rico, Pai Pobre, ele dá um exemplo espetacular sobre isso, que é que ele dá o exemplo de 2 autores de livros, em que um era um autor brilhante, mas que não se sabia comercializar, mas que não vendia, e depois outra que não era tão boa, mas que vendeu milhares de milhões de cópias porque soube vender aquilo que é. Há outro exemplo muito também que o próprio já o deu, que é o Arnold Schwarzenegger, que diz que 50% do trabalho dele era os filmes, os outros 50% era vender os filmes. E faz toda a diferença. Então, fechando este assunto das vendas, acho que está tudo dito. E agora gostava de entrar pelo teu percurso na área do fitness. Como é que começa a tua jornada do fitness e até onde é que te trouxe até ao ponto atual? O fitness é que me descobriu a mim. Eu não descobri o fitness. Eu nunca sonhei com fitness. Eu quando estava próximo de acabar a minha licenciatura, eu tenho licenciatura em Educação Física e Desporto, normal, mas fiz o último ano, a gente podia escolher, eu escolhi Gestão Desportiva, e então eu nunca contemplei a hipótese de vir a trabalhar num ginásio, de ser personal trainer, de fazer sala de exercício, dar aulas de grupo, nunca teve nos teus planos. Não, eu fiz essas cadeiras na faculdade em esforço, estás a ver? O step, a aeróbica, eu fiz isso tudo em grande esforço, com doses altas de esforço, que é tipo, esta cena não é para mim. Eu estou a sair da faculdade convencido que
existia um mundo de possibilidades à minha espera, mas rapidamente foi confrontado com a realidade. E não existia mundo nenhum de possibilidades à minha espera, e o fitness descobriu-me a mim e eu dei uma oportunidade ao fitness por ausência de algo melhor. Entendes? Literalmente assim, ausência de algo melhor. Então decidi que, se eu quero fazer alguma coisa com a minha licenciatura, eu tenho que começar por algum lado. E a única indústria que na verdade me está a oferecer uma oportunidade real e concreta de eu capitalizar em cima da minha licenciatura, de eu fazer com que o esforço dos meus pais não tenha sido em vão, por exemplo, é esta. E começo no fitness assim. Eu posso-te contar assim rapidamente a história. Eu comecei no fitness, fui desafiado por um proprietário de um ginásio pequenino, de cidade pequena, uma pessoa a quem eu devo muito, fica aqui a ressalva. E ele desafiou-me a fazer o seguinte, que é: eu vou criar um sistema de avaliações físicas aqui no ginásio. Não existia. Essa avaliação física pressupõe um investimento à parte, o cliente terá que pagar pela avaliação física, e depois ele recebe um relatório, e o outro relatório vai para o professor que é responsável pelo processo dele, que usa esses indicadores para construir um plano de treino melhor, mais cientificamente mais bem elaborado. E ele lança-me esse desafio, que é: tu queres abraçar? E eu fui claro, expliquei-lhe que não me sentia confortável tecnicamente. Ele ajudou-me imenso, e eu comecei nesta indústria a fazer isso, a trabalhar como alguém que faz avaliações físicas e a ganhar à comissão por cada avaliação física que fazia. Foi literalmente assim. E tive, não sei precisar, mas tive 2 ou 3 meses neste registro, e tem um momento que é muito marcante para mim, que é ao fim do 2º ou 3º mês, só desse processo. Eu não sei precisar, mas eu levei para casa tipo 850 ou 860 euros, que na altura era uma fortuna para mim. Estamos a falar tipo 2007, uma coisa assim. Sim. E isto só comissionar à hora na avaliação física. E eu lembro-me de chegar a casa para jantar. A minha mãe estava à minha espera para jantar e ela estava curiosa com estas com estas aventuras que eu levava no fitness e não sei o quê. E ela pergunta-me: como é que te correu este mês? Correu melhor que o anterior? Não sei o quê. E eu digo-lhe: correu muito bem, está cada vez a correr melhor. E depois aquela conversa: mas quanto é que ganhaste este mês? E não sei o quê. E eu disse-lhe: eu tinha o dinheiro, tinha sido pago em efetivo, dinheiro vivo, tinha o dinheiro na mochila, e eu disse-lhe: imagina, 850 euros. E ela solta uma espécie de gargalhada e diz-me: está bem, Luís, estás à espera que eu acredite? E eu: não, mãe, é verdade, então, para que é que eu te enganado? E ela diz-me: achas que eu acredito que tu ganhaste 850 euros este mês a fazer isso? E eu fui à mochila, tirei o envelopezito e disse: aí. Ela abriu, nem contou, e olha para mim e pergunta-me: estão aqui 850 euros. E eu: então, mãe, estão aí 850 euros, o fulano pagou-me há bocado. E ela diz-me assim, e esse momento marca-me até hoje, ela diz-me assim: olha, Luís, eu ponho-me todos os dias a pé às 6 da manhã, há 30 anos, e eu não ganho 850 euros. Eu fiquei, e ela diz-me assim: tu olha bem para essa oportunidade que tu tens aí, nessa indústria. Uau. Eu fiquei tipo, às vezes ainda me arrepio, falo nisso, estás a ver? E esse momento é um momento absolutamente decisivo para mim, que eu penso: minha mãe põe-se todos os dias a pé há 30 anos às 6 da manhã e não ganho 850 euros, e eu fiz isto meio que tipo a brincar, estás a ver? A ir ao ginásio de vez em quando, fazer umas avaliações físicas. Esse momento muda completamente o jogo para mim, completamente. Eu aí percebi: há aqui uma possibilidade real de eu construir uma carreira, e a partir desse momento todo o jogo muda para mim. E eu penso: minha vida vai ser isto, eu vou dar uma oportunidade a esta indústria concreta, real. Pronto, e depois fiz a aventura toda que tu sabes. Trabalhei na sala de exercício, dei PT, fui para as aulas de grupo, para o body pump, para o pilates, para os TRX, para aquelas macacadas todas que apareceram a dada altura, que vinham dos Estados Unidos, o treino funcional, aquelas coisas todas. Fiquei completamente encantado e apaixonado pela indústria.
dava por mim a fazer formação fim de semana assim, fim de semana assim, fim de semana assim, a querer tecnicamente crescer, mas sempre muito com o radar no negócio. Sempre muito com o radar no negócio. Sempre muito a querer saber sobre o negócio. Sempre a querer saber sobre o negócio. Porque é que as coisas são assim? Quanto é que a gente cobra? Quanto é que não cobra? A primeira vez que me disseram que eu devia vender sessões individuais, eu fiquei tipo, mas eu vou cobrar quanto ao cliente? Como assim sessões individuais? Ele vai-me pagar só para estar comigo? Mas, e a malta paga? Mas quanto é que eu vou cobrar? E... Acompanhaste então quase que o nascimento do serviço de transpersonalidade. Da indústria toda. E uma altura, depois, há outro momento que me marca completamente, que eu conheço um bacano que ainda ninguém dava PT e o gajo já dava 150 sessões por mês. E quando ele me diz que só faz PT, e eu pergunto-lhe, sim, dás PT, mas e o resto? Aulas de grupo, sala de exercício, não sei o que. Ele diz, o que é isso? Aulas de grupo, salas de exercício? Por que é que eu vou perder tempo com isso? Mesmo assim, é um brother que é irmão mesmo, ficou irmão, é meu amigo até hoje. E eu, sim, tipo, ok, e o resto? O resto nada, meu, dou 150 treinos por mês, não há resto. É isto que eu faço da minha vida. Tipo, são 150 horas de trabalho, chega. Eu fiquei com a cabeça toda quebrada. Eu fiquei tipo, o gajo dá 150 treinos por mês. Que é isso? Dá 150 treinos por mês. Então, eu venho da indústria. Eu venho de uma indústria onde a malta metia anabolizantes nos balneários, estás a ver? Sim. E até esta indústria de hoje que se refinou tanto pelo meio, acompanhei a evolução de ponto a ponto. E depois como é que se faz, ou seja, como é que dás o próximo passo? Tiveste ligado à área técnica, acompanhaste fizeste todo esse percurso mais tradicional, e depois como é que surge o próximo passo? Depois o próximo passo surgiu com o Fitness Up, com a abertura da cadeia, primeiro clube. Eu estive lá na equipa fundadora do Fitness Up. Na equipa fundadora mesmo, quando eu cheguei ao Fitness Up, a marca tinha 2 ou 3 meses. E depois conheci lá na altura o diretor de operações, que gerou um grande processo de influência para eu ir trabalhar para lá, e foi aí que eu comecei mais concretamente na parte mais da gestão e da parte mais comercial e da parte mais das vendas. Eu sempre fui muito interessado pela gestão, eu sempre fui muito interessado pela organização dos negócios. E depois, aqueles anos que tive no Fitness Up, foi fazendo aqui também a ressalva e o carinho todo, o carinho imenso que eu tenho pela marca, foi a minha faculdade. Eu estive lá ainda uns anos no Fitness Up, cheguei como operacional, mas depois fiz aberturas de clube, fui diretor de negócio de PT, essas coisas, e cresci imenso lá. E é aí que se dá o principal, não é o principal, mas é aí que depois eu percebo que eu gosto muito desta parte de influenciar outras pessoas a fazer exercício físico, entender o benefício do exercício físico. E em 2016 decido que é tempo de servir o mercado. Em 2016 sentia-me um profissional com altíssimos níveis de competência no que diz respeito à gestão comercial e vendas, e decido que vou tentar a minha sorte no mercado e vou ver se o mercado absorve ou não o know-how que eu tenho. O mercado é soberano, o mercado ou te absorve ou te ignora. Foste fazer uma validação daquilo que tinhas para oferecer ao mercado. A frio. Completamente a frio. E como é que começaste essa validação? O que é que fizeste? Nada de muito espetacular. Se queres saber, fiz aquilo que... Eu sou um tipo muito analógico. Eu tenho-me tentado digitalizar, mas eu sou um tipo profundamente analógico e venho imagina, um dos maiores arrependimentos que eu tenho é de não ter olhado para o potencial das redes sociais lá atrás, em 2007, em 2008. Porque eu acredito que tu, para seres muito bem sucedido, seja em qualquer área, há aqui 3 caminhos: ou és o mais inteligente, ou és o primeiro, ou fazes batota.
São esses os 3 caminhos que eu acredito que são fundamentais. E se tu me disseres, escolhe um dos 3, ser o primeiro é aquele que eu escolho logo direto, porque batota não interessa. Ser o mais inteligente é muito difícil, mas ser o primeiro é surfar a onda no momento certo. É tu conseguires ver o que os outros não foram Ainda capazes. não estão a ver. Ainda não estão a ver. E eu lembro-me da primeira vez que abri o YouTube. Eu ainda estava na faculdade, em 2005. Portanto, imagina, quando eu olho para trás e se eu te posso mencionar alguns arrependimentos, eu olho para trás e penso assim: a primeira vez que surfei na internet, o browser era o Alta Vista. Eu copiava jogos para disquetes. Eu uma vez copiei um jogo e precisei de 150 disquetes para copiar o jogo. Eu vi o YouTube nascer. Eu vi o Google nascer, eu vi o Facebook nascer, o Instagram nascer. E como é que eu não fui capaz de ver as oportunidades ali? Entendes? Em 2008, em 2009, em 2010, em que eu já era um profissional de fitness muito capaz e muito competente, mas que sofria alguma miopia relativamente às possibilidades que estas ferramentas podiam aportar. E depois isso continuou. Isto é, eu fiquei meio que refém dessa miopia durante muito tempo. E em 2016, respondendo concretamente à tua questão, o que eu faço é agarrar no telefone e fazer centenas de cold calls por semana, milhares por mês, não sei dizer, dezenas e dezenas de cold calls por dia, ligar a ginásios e meter-me no carro e ir lá sentar-me com o proprietário, apresentar-me a mim, apresentar-me as minhas soluções, dizer-lhe de que forma é que eu poderia ajudá-lo, e perceber se fizer sentido para ambos, as minhas soluções poderiam, e de que forma é que elas poderiam agregar valor no teu negócio. E foi assim. Boa. Há aqui eu estava aqui à procura de uma frase que resume aquilo que tu estavas a dizer do ser o primeiro. E é um livro do o Million Dollar Week, que ele diz: a maioria das pessoas pensa demais primeiro e age depois. Os empreendedores de sucesso agem primeiro e descobrem depois. Que é muito aquilo que eu tento passar muitas vezes. É, o pessoal às vezes quer estar tudo perfeito para começar, e quando vai para começar aquilo já ficou ultrapassado, ou já não é o timing que poderia ter sido lá atrás. Já vais começar com aquele sentimento de já devia ter começado, não é? Mas comigo não foi isso. Comigo foi miopia pura. Okay. Porque eu sou um tipo de ação. Sim. Eu em 2016, quando decido que vou para o mercado, agarro-me ao telefone feito maluco, eu vou para a estrada, certo, vais fazer acontecer porta a porta. E foi aí que começaste o teu negócio. Começa aí. A tua empresa, o teu negócio de consultoria, não é? Começa aí. E o que é que tu fazias em concreto nessa fase? Na operação? Sim. Eu treino-te as equipas, que é aquilo que eu faço hoje. Que é aquilo que tu fazes hoje. Eu treino-te as equipas. Para eles conseguirem influenciar mais pessoas ao benefício da decisão. Eu não treino vendedores, eu treino educadores de seres humanos em movimento. É assim que eu me defino. Okay? Então, eu acredito, com doses tão elevadas de paixão no valor que nós temos para aportar ao nosso utilizador, que eu nem sequer preciso de ensinar grandes truques nem nada nas vendas. Eu só preciso de te influenciar a aceitar esta paixão e a entendê-la e a comunicá-la devidamente. Então eu treino, eu dou aulas e tenho tido muitas oportunidades também no ensino, faculdades e isso, mas isso é meio com part-time. Então a minha ação concreta é ajudar a indústria a ser mais eficaz no processo de influência para trazer mais malta para o exercício físico, porque essa malta compreendeu com um nível superior de entendimento a decisão que está a tomar. Então eu também uso muito este mantra que não é vender, é educar.
educa-me ao benefício da decisão. E é isso que eu faço desde então. Claro que depois o caminho não é linear e teve muitos pontos altos e pontos menos altos, mas globalmente tem sido uma viagem incrível. Como é que é um dia típico teu? No fundo, perceber que o que é que tu fazes durante um dia normal de operação, junto das equipas. Tu trabalhas, já disseste, trabalhas tanto com profissionais, com personal trainers, como consultores comerciais, como com os diretores de clubes. Exatamente. Fazes toda essa parte, todas essas pontes. Como é que é um dia típico teu atualmente? Uma dose elevada de estrada, porque desloco-me aos clubes, desloco-me, seja de carro, seja de avião, seja como for. É de Viana do Castelo aos Açores, literalmente. Então passo o tempo suficiente em viagens, e depois na operação eu vou à procura de satisfazer as tuas necessidades. Então eu posso trabalhar com a tua equipa de personal trainers, onde eu ajudo a malta a construir um modelo negocial, um modelo de influência, e treino com eles na prática. Comigo é prática. Boa. Treino muito com a malta. Ajuda a malta a fazer, a construir planeamentos comerciais, ajuda a malta a construir planeamentos de época, da ação comercial, quer do ponto de vista da ação comercial primária do consultor, da atração de novos seres humanos para o processo, e depois à venda secundária do personal trainer. Trabalho muito com consultores comerciais também, e trabalho muito também telefone, formação em telefone de prospecção comercial, cold call puro e duro, muito mesmo. Ok, boa. Mas faço uma cena muito diferenciadora, que é: eu não te vou explicar como é que tu tens que fazer um telefonema de ação de prospecção comercial. Eu chego lá e agarro no telefone, junto a malta à minha volta, faço com o speaker para toda a gente ouvir, tipo, literalmente assim, e dou por mim a fazer. Estes dias fechei um protocolo com um proprietário do ginásio e ele disse: não acredito, tu fazes isso. E já era o meu cliente antigo e tal, fui almoçar com ele e ele então, e tal, não sei o quê, como é que me consegues ajudar, outras coisas, outras propostas, eu expliquei-lhe. E ele diz-me literalmente: eu não acredito que fazes isso. Eu faço, meu. E ele: mas tu chegas, eu juntei os meus comerciais todos, metes o telefone, pões em speaker, em voz alta, e fazes o telefonema em tempo real, para leads, para referências, para contactos a frio, para quem for. E eu faço, meu. E faço com uma dose elevadíssima de sucesso, de relação telefonema-marcação. E o fulano, irmão, amigo, diz-me assim: vou pagar só para ver. E eu, ele aperta-me a mão e diz assim: vou pagar só para ver, vou comprar para ver. Vou comprar para, não é ver para querer, mas é comprar para querer. Vou comprar para ver, é como no póquer, vou pagar para ver, meu. Fechamos o negócio, ele tem 3 clubes, ele junta lá os comerciais todos no dia, eu faço-te lá um circo de telefone, e construo ali momentos com a malta absolutamente extraordinários, acredito, mas absolutamente extraordinários, extraordinários mesmo de envolvência, estás a ver? No fim da tarde, no fim do dia, está toda a gente agarrada ao telefone, ligando de buzz, toda a gente a tentar ficar próximo do meu registro, a usar as minhas linhas iniciais, a fazer aquela desconstrução toda de um telefonema que não pode ser comercial, estás a entender? Certo. Aquilo que eu acredito, e voltando àquele tema inicial, que nós não fazemos tão bem, é que nós vamos à procura de vender, estás a entender? E eu não acredito nisso. Eu acredito que vai primariamente à procura de descobrir aquele ser humano. E se esse processo de descoberta que tu fazes dele e que ele faz de ti for rico, for potente, criar conexão, consequentemente tu podes depois a seguir. Sim, pode haver a abertura para, não é? No fundo, quando tu vais logo, vou usar a expressão, com muita sede ao pote e com aquela intenção já direta do que quer que seja,
tu ainda não me deste nada, não? Não, Tu ainda não me deste nada, tu ainda não me deste confiança, tu ainda não me conheces. Eu nunca fui um tipo que... Eu nunca quero vender nada a ninguém. Estás a entender? Eu nunca quis vender os meus serviços de PT. Eu não quero... Mas não achas que, agora vou aqui ser um bocado advogado do diabo, não achas que tu verbalizares isso, depois cada um interpreta à sua forma, mas não achas que verbalizar isso, eu não quero vender, ou eu nunca quis vender nada a ninguém, não pode ser interpretado como, então, mas afinal, a venda, Não, meu. eu sou anti-venda ou não? Não. Eu sou profundamente... Eu morro de amor pela venda. Porque eu acredito que a venda deve ser, na sua essência, uma troca em que ambas as partes ficam a ganhar. Sem dúvida. Agregam valor. Mas, se eu me sento contigo pela primeira vez e nós vamos ter uma conversa pela primeira vez sobre que tipo de soluções é que eu tenho para comercializar contigo e que tipo de disponibilidade é que tu podes ter para aceitar e para comprar. Eu não... A última... A última coisa que eu tenho em mente é fechar o negócio e fazer a venda contigo. Eu não tenho isso, eu nunca levo isso a minha cena é conhecer-te. Certo. Estás a ver? A minha cena é que a gente se possa descobrir um ao outro. Estás a ver? E ver até se há um fit, não é? Pode não No fazer fundo. sentido Claro, o negócio. claro. Eu ainda recentemente não fechei um negócio com um proprietário de um pequeno grupo de ginásios porque lhe disse: não é o meu perfil, tu não estás à procura de um perfil de profissional como eu não sou tanto um consultor, eu sou um treinador de campo. Eu treino todos os Mas tu, ou seja, tu quando inicias com um determinado ginásio, com um determinado espaço, acredito que não seja só ginásios, não é? Sim. Estúdios também, boutiques, talvez. Nos últimos anos, pá, a coisa tem migrado também muito para fora do fitness, então tenho tido a oportunidade de trabalhar com consultores imobiliários, mediadores de seguros, agências de viagens, clínicas de fisioterapia, clínicas de medicina estética. Também tenho conseguido migrar. Mas quando tu entras num espaço, independentemente da área, do tipo, da tipologia, tu não entras só como um momento, entras como um acompanhamento. Não. Ao longo do tempo ou não? Não, eu faço uma negociação individualizada contigo. Dependendo daquilo que são as minhas necessidades, tu dás uma solução consoante... Dependendo daquilo que são as tuas necessidades, nós construímos um planeamento de trabalho. Mas sempre em cima das tuas necessidades. Eu crio ali contigo, na hora, um processo metodológico. De acordo com as tuas necessidades específicas. Por isso é que eu te digo, eu não me sento contigo com o propósito de te fazer uma venda. Eu sento-me contigo antes... e primariamente com o propósito de te descobrir a ti enquanto ser humano. É quase como um diagnóstico, no fundo, e um conhecimento mútuo. Sim, é quase como um diagnóstico, mas imagina, mas depois a organização dos espaços, ela é em todo semelhante, e eu posso te ajudar e ajudo concretamente a alavancar números, é óbvio, e faço isso de certeza absoluta. No entanto, e depois eu treino também a malta neste sentido, que é, eu acredito que, imagina, se eu te pudesse desconstruir uma negociação em 3 fases, e cada uma representa o dispêndio energético associado a cada uma das fases, eu digo assim, preço é 5%. Negociação do preço é 5%. É preço. Sim, é a parte racional da coisa, não é? Então, e depois 15% é a construção da solução. Vamos construir aqui a solução, os dois, ok? Uma solução que faça sentido para ambas as partes. 15% é a construção da solução. Os outros 80% para mim é só isto: confiança, relação e confiança. Estabelecer a relação e criar pontes de confiança para que depois a construção da solução seja muito mais eficaz, porque tu partilhas comigo efetivamente a dor ou o desejo, tu partilhas comigo efetivamente onde é que tu acreditas que eu te posso ajudar, e então construímos uma solução muito melhor, muito mais forte, muito mais robusta, e depois no fim, eu acredito que 5% da energia é desconstruir valores de investimento, é desconstruir preço, formas de pagamento, essas coisas. Então, não quero de todo ser mal entendido, eu sou super apaixonado por vendas, eu acredito que vender é fenomenal, eu acredito que se tu és alguém que gosta e sabe vender,
É o tipo de processo, no fundo. É o tipo de processo de venda. Como é que se faz? Não é tanto a venda, é o como é feita a venda. A venda em si, a formalização da venda, É a troca de valor. eu entendo-a como uma consequência. Ok, boa. Para mim, a cena é a causa. Boa. Estás a ver? A causa, que é a missão. Qual é a tua missão? Sim. Qual é a tua solução? Como é que a tua solução pode ajudar? Como é que nós os dois conseguimos visualizar esta solução? Estás a entender? Então, a causa para mim é tudo. E depois, se tu fores um tipo que entende muito bem o seu propósito, a sua missão, a sua causa, que é apaixonado pelo que faz, tu depois, de forma consequentemente, tu vais fazer muitas mais vendas. Sim, sem dúvida. Consequentemente, e também é em cima destas guidelines que eu treino as equipas, que eu treino os profissionais, os consultores comerciais e os personal trainers, que é, deixa a venda, deixa o preço, deixa se é semanal ou quinzenal, deixa os metros quadrados, deixa tirar um bocado o peso da formalidade da venda e do processo ABC, e sim no foco na pessoa. Ser humano. Sempre ser humano. Boa. E agora imagina isto. Estamos aí 25 anos dentro do século XXI. Pelo meio apareceu o Google, apareceu o Facebook, apareceu o Instagram e agora apareceu a inteligência artificial. E qual é que te parece a ti que, ao momento, pode ser o asset mais valioso que anda aí na praça? É a relação humana. A relação humana é a ferramenta que tu vais encontrar para ir buscar o asset. O asset, no meu entendimento, é a atenção humana. Sim. Atenção. Sim. Há uma frase, e eu até partilhei essa frase na newsletter desta semana, que é: quando tudo é automático, o luxo é humano. O luxo vai passar a ser o humano. Eu acredito que no futuro vão surgir uma série de novas profissões do género: eu pago-te a ti para tu ires comigo fazer uma caminhada ali ao pé da Marginal. Eu pago-te a ti para a gente se sentar aqui à mesa a tomar um café. Desprovido de qualquer interesse sexual. Isso não tem nada a ver, estás a ver? Tipo de género, eu pago-te para me fazeres companhia. Eu pago-te para ires dar uma volta comigo. Eu pago-te eu vou passear o cão e tu vens comigo. Porque eu acredito que nós estamos a ficar, socialmente estamos a ficar tão desumanizados, estás a ver? Tão desumanizados, tão tecnológicos, que o nosso spam de atenção para outro ser humano está cada vez mais reduzido. Cada vez mais reduzido. É uma cena alucinante. Às vezes nem parece real. Sim. Às vezes nem parece real. É. E deixa-me só concluir. Sim. E eu acredito que nós estamos todos muito agora entusiasmados com esta cena da IA e das redes sociais e de tudo que é digital, e está tudo bem, está num hype absurdo e tem que estar. A inteligência artificial é uma cena completamente mesmo fora da curva, uma cena absurda. É um salto, é uma revolução que estamos a viver, a maior revolução que estamos a viver depois da internet. Eu diria até que se calhar depois da energia elétrica, é uma cena absurda mesmo. Sei lá, a minha mãe, quando eu era miúdo, dizia: na altura não havia luz elétrica. E nós vamos dizer aos nossos filhos: na altura não havia internet. Ou na altura não havia chat GPT. É um salto absurdo. Sim. E então o hype está aí, mas a nossa atenção, a atenção humana, ela vai de arrasto. Certo. Nós estamos a ficar um bicho muito tecnológico. Ligado àquilo que tu disseste há pouco, de às vezes não aproveitarmos a onda ou não irmos logo nos primeiros. Eu acredito que nestas situações podem haver dois caminhos: ou tu dominas muito bem a nova tecnologia ou o novo salto tecnológico, ou também podes olhar para ela como uma oportunidade de ir contra a maré. Quando todos estão a ir para o automático, tu podes te virar para o outro lado, para o humano. Exatamente. E se tu me perguntares assim, uma característica que tu consideres que vai agregar
muitos pontos no futuro da indústria, no futuro do novo personal trainer, deste personal trainer da era do chat GPT e dos planos de treinos feitos de forma automática, dessa coisa toda, e da informação em tempo real, Sim. non-stop. E eu tendo a responder-te que se no passado a tua capacidade de relacionamento humano era decisiva, eu acredito que hoje e no futuro ela pode ter um impacto e um peso ainda maior. Ainda maior. Uhum. Porque eu acredito que nós estamos a caminhar para um spot onde a atenção humana ficou muito cara. Tu conseguis ganhar a atenção de outro ser humano está caro. Sim. Muito caro. Sim, E estamos a ficar muito robotizados, muito alienados daquilo que é a nossa verdadeira essência. E eu acredito que amanhã essas necessidades vão aparecer todas outra vez. Sim. Sabes que eu tenho uma visão sobre isso. E tu sabes, eu tenho um software que o objetivo é que ele poupe tempo ao personal trainer, um dos grandes objetivos e uma das grandes promessas. E eu acredito que a melhor tecnologia e a forma como o personal trainer deve olhar para a tecnologia é: eu vou olhar para ela como uma poupança de tempo para conseguir entregar mais atenção às pessoas, para me conseguir focar naquilo que é o mais importante no meu negócio, que é dar atenção às pessoas. Quando eu tento utilizar a tecnologia para delegar algo que não é delegável, que é a minha atenção, a minha interação, com a minha empatia com a pessoa, então talvez não seja a melhor forma de eu atuar, porque isso vai ser o mais valioso. Ou já é o mais valioso hoje em dia. A atenção humana é o asset mais já é o mais valioso. Então quando eu tenho que usar a tecnologia para me potenciar as relações humanas, eu acredito muito nisto. Tu tens uma experiência muito grande e falas com muita gente dentro da área e muitos profissionais. Dentro da tua atividade, dentro daquilo que tu vais fazendo diariamente, qual é que é ainda assim a maior dificuldade que tu identificas? Neste caso vou direcionar mais para os personal trainers. Qual é que é assim a maior dificuldade que tu sentes que existe? Globalmente, eu não quero ser muito duro. Eu não gosto de Mas pode ser. Não, mas eu não quero ser muito duro. Eu não quero ser muito duro, porque é o que é. Sim. A indústria é o que é. E o mercado sempre se regula. Eu acredito nisto. Eu sou um tipo profundamente liberal. Eu acredito que o mercado sempre se regula. A maior dificuldade, disseste tu, agarrando nesta conversa anterior que nós tivemos, parece-me que a maior dificuldade hoje em dia, sobretudo nestas novas gerações de profissionais que estão a aparecer, é que a malta pode estar menos consciente sobre os seus níveis de ignorância. Menos consciente. Porque é muito fácil ter acesso à informação. É instantâneo. Sim, sem dúvida. É instantâneo. E quando eu cheguei à indústria, a primeira coisa, eu fiquei obcecado com a ideia de aprender a fazer planos de treino direitinhos. Não é? Ia perguntar à malta que já trabalhava há mais tempo, ia ler, ia ir atrás. Tu não precisas disso hoje. Tu pedes ao chat GPT, tu pedes a uma IA qualquer, dás o perfil do cliente e ele em 15 segundos faz-te um mesociclo de treino. Pumba. Tá ali, pega. E se calhar, ferindo aqui um bocadinho o ego, melhor que os personal trainers, porque têm acesso a muita mais informação. Se lhe des o contexto todo direitinho, vai-te fazer um plano. E eu, às vezes, parece-me que como a informação é tão rápida, é tão abundante, é tão dinâmica, é tão tipo... tu não... Às vezes num short de 30 segundos, aquilo rebenta-te com a cabeça. Tu pensas, não acredito como é que em 30 segundos eu consegui absorver esta quantidade absurda de informação. Tu ficas e revês o raio do short 3 vezes e pensas, não é normal. What the fuck, meu? E como a cena está tão rápida, tão dinâmica, às vezes eu sinto que nós
nos sobrevalorizamos, estás a entender? E dá-me a sensação que podemos ficar reféns de níveis de inconsciência maiores sobre o conhecimento real que temos. Real, Sim. estás a ver? Que tu know-how de saber fazer, que tu sabes fazer. Estás a ver? Tu podes ler 300 páginas sobre o manual de vendas. Se tu nunca te sentaste para vender nada a ninguém, Sim, sem prática não, Tá a ver? não há aprendizagem real sem prática. não há aprendizagem real sem prática. E o Lao Tse dizia que saber e não fazer ainda não é saber. Sem dúvida. Só sabe quem faz, não é? Só sabe quem faz. E dá-me a sensação, sobretudo nas gerações mais novas, que esse tipo de conceitos estão a perder impacto. Tu meio que assumes que rapidamente tens acesso ao conhecimento, meio que assumes que rapidamente sacas um coelho da cartola, mas depois na prática não. Porque informação é diferente de conhecimento, muito diferente. Tu tens acesso a muita informação muito rápida, de forma muito dinâmica, isso não faz de ti um tipo altamente conhecedor, um tipo que domina profundamente aquela área de intervenção. Eu penso que essa é a principal. É o ponto menos forte hoje em dia da nossa indústria, mas da globalidade das indústrias, não só da nossa, mas da nossa, que é que eu conheço, eu sinto muito isso. Eu acredito que isso seja um desafio para os gestores hoje em dia, não é? Que lidam com os recursos humanos que lhes chegam agora das novas gerações. O que é que tu achas que tem que ser feito? É mais o gestor que vai ter que ir perceber quais é que são as necessidades desta nova geração, os valores que eles trazem e tentarem eles próprios adaptar-se a isso e conseguir levá-los de uma forma diferente do que o que levavam outras gerações? Completamente. Ou é as novas gerações depois também que têm que dar um passo em... Nós temos que nos adaptar a eles. O futuro é deles. Certo. O futuro é deles. E tu sentes isso todos os dias, porque Sim. sentes isso hoje quando falas com o miúdo que acabou de sair da faculdade, ou quando falaram contigo, quando tu saíste da faculdade, ou quando falaram comigo. É completamente diferente o nível intelectual, a capacidade relacional, os níveis de humildade, completamente diferente, muito diferente. E a indústria que tem que se adaptar, e tem-se adaptado muito. Sim. Gostava de falar agora aqui de outro tema, que é a dificuldade que existe hoje em dia de recrutamento nos ginásios, ou pelo menos é algo que eu vou conversando com alguns amigos meus que estão ligados a direções de ginásios, etc. E é uma dificuldade que eu ouço sempre falar dentro da nossa área. E por outro lado, temos profissionais que começam a trabalhar nos ginásios e queixam-se, entre aspas, de que os serviços são mal pagos. Ou seja, existe aqui, a meu ver, duas coisas muito que a mim não me encaixam muito bem, que é como é que eu tenho os ginásios a dizer que têm dificuldade em recrutar e por outro tenho profissionais a dizer que são mal pagos. Ou seja, se existe uma escassez de recursos humanos por um lado, o preço deve aumentar. à partida, de uma forma lógica, o valor do trabalho deveria aumentar, mas não é isso que acontece, ou pelo menos de uma forma global não é isso que acontece. Como é que tu explicas esta situação, este fenómeno? Tem aumentado o valor do trabalho. Tem aumentado nos últimos anos. Não te estou a dizer que está onde deveria estar. Acho que não, certo. Nem pouco mais ou menos. Acho que não, nem pouco mais ou menos. Mas tem aumentado e vai continuar a aumentar o valor do trabalho. Caiu muito nos últimos, não sei, na última década caiu a pique, consequência ou não de a indústria se regular toda em cima da guerra do preço e de tu tentares a todo custo trabalhar com mensalidades muito baixas e valores... Esmaga a margem. Consequentemente alguém vai ter que pagar a fatura. Chegamos a dada altura a níveis de absoluta indecência, e eu não tenho nenhum pudor em falar disso, em alguns momentos a níveis de absoluta indecência, e a indústria está a pagar também um bocado a fatura disso agora. E parte da responsabilidade do facto de
de que ficou tão desafiante o recrutamento também está ancorado a isso, está ancorado ao facto da malta olhar para a indústria e pensar, esta indústria não me vai dar uma oportunidade real Sim. de Sim. Mas, por exemplo, sustentar. eu às vezes... Mas nota, mas o valor do trabalho está a subir. E Sentes que está a subir. Tem subido Sim. substancialmente. Eu às vezes reflito um bocado sobre isto e às vezes penso, mas o que é que está a ser mal pago? São as horas do personal trainer? É no modelo de comissão? Nota, É na sala de exercício? É os momentos de sala de exercício? São os momentos de aulas de grupo? O que é que pode estar na origem disto? Comparativamente com há 10, 12 anos atrás, caiu tudo drasticamente. Tudo. Caiu o valor que tu recebes por uma aula de grupo, caiu o valor. Mas porque não achas que há uns anos atrás também havia menos profissionais e menos espaços? Muito menos espaços, menos profissionais e, consequentemente, mensalidades maiores. Mensalidades maiores. E pá, de repente o mercado começou a crescer numa velocidade tão vertiginosa e que começou a crescer em cima de preço. Em cima de preço. Eu faço 5 euros à semana, tu fazes 4,5, ou tu fazes 4,30, ou tu fazes não sei das coisas. E não tenho como pagar mais. E de repente o principal refém desse crescimento, a principal vítima foi o valor do trabalho. Foi o valor do trabalho. E depois há uma outra situação, ao meu ver, que é as pessoas às vezes, neste caso os profissionais, queixam-se de serem funções muito precárias, no sentido em que a maior parte são recibos verdes. Mas a verdade é que eu, pelo menos quando trabalhava como personal trainer, eu não queria contrato. Eu também não. Eu recusei, não é? 5, 6, 7 Porque contratos. um contrato vai ter que representar um X de horas. Esse X de horas vai ter o valor, o ordenado que for acordado entre a entidade e o profissional. Mas que são normalmente 40 horas semanais se for um full time. E depois, se eu quiser ganhar mais, como é que eu faço? Vou alocar horas de PT dentro desse bolo? Não é? Então há aqui também, eu acredito que culturalmente temos que perceber porque é que as coisas são como são, porque muito do trabalho do personal trainer hoje em dia está alocado à hora. Então é aqui uma situação meio desafiante, muito de desafiante. perceber como é que tu achas que o mercado se vai regular. Tu já dizes que atualmente já começas a ver um acréscimo de valor a ser pago. Sim. Eu acredito que pelo desafio que os ginásios sentem a recrutar, então obrigatório. Tens que pagar mais, ainda por cima, se queres ter bons profissionais. Tens outra dinâmica também. Agora a malta está muito também disponível para dar contratos de trabalho. Sim. Isso é uma necessidade. Sim. Porque o recrutamento ficou muito desafiante mesmo. Muito desafiante mesmo. Então é muito mais comum hoje em dia as marcas terem disponibilidade para te contratar, para te dar um contrato de trabalho e depois em cima desse contrato de trabalho ainda poder criar um plano de comissões e essas coisas. Mas isso depois vai sempre também depender da tua capacidade e astúcia, que valor é que tu aportas, entendes? Mas tocando concretamente na ferida, se não o principal motivo, o principal fator que fez com que o recrutamento ficasse tão desafiante foi que a dada altura as condições ficaram ali a roçar a precariedade mesmo. E isso afastou e afasta todos os dias profissionais da indústria. Sim, sem dúvida. Todos é um drop-down muito grande. Muito grande. E a rotatividade é imensa. Há uma guerra constante entre as marcas pelos profissionais. Acreditas que essa rotatividade possa ter a ver com, por vezes, a comunicação, sei lá, dos cursos TEF ou mesmo das licenciaturas, ou da expectativa de quem quer vir para a área achar que é uma área fácil? Achas que se comunica que é algo fácil? Porque, por exemplo, eu vejo comunicação de 99% de empregabilidade. Está a comunicar à partida, para quem não sabe o que é estar no terreno, que é uma área fácil. E eu falo por mim, quando eu entrei na área, eu não sabia que ia ter que aprender a vender, não sabia que ia ter que ir à procura dos meus clientes para conseguir ter melhores condições. E muitas vezes eu acredito que quem está de fora pensa assim, estou no ginásio, treino, vejo o que é que os PTs fazem, estou aqui, eles dão uns treininhos, até estão sempre confortáveis, falam com pessoas, é um ambiente porreiro, isto deve ser fixe, se calhar também quero.
mas depois quando encontram a realidade do que é estar no terreno, se calhar pensam, se calhar espera aí, se calhar não é bem isto. Achas que tem a ver com isso também? Ou pode ter a ver, um dos fatores? Eu sinto que é uma área que desperta muito interesse na juventude, muitíssimo interesse, porque é uma área muito cool, muito Sim, fun, muito exatamente. dinâmica, muito gira, a malta é bonita, ainda está em boa forma, estás a ver? Tu começas a trabalhar como personal trainer num determinado ginásio, a dar aulas de grupo, não sei o quê. Se tu és um tipo que sabe, ou tipo uma fulana que sabe fazer bem o seu trabalho, tu rapidamente és uma espécie de popstar, entender? É uma cena muito cool, muito win. E isso atrai muita gente para a indústria, estás a entender? A ideia de que tu queres ser personal trainer, de que queres ser a fulana do body step e do body jam e essas coisas todas, e depois queres ir gravar a Nova Zelândia pronto. Tem um lado muito apelativo, muito cool, muito sexy, isso mesmo, muito swag associado, estás a ver? Isso atrai imenso. Depois há um choque brutal de realidade quando a malta chega à indústria. Um choque brutal de realidade, porque, ok, é sexy, tem muito swag associado e é muito cool, mas tens que trabalhar largo se te quiseres diferenciar. E se tu quiseres amanhã ser um profissional completo, e se tu quiseres amanhã abrir o teu estúdio, porque as cenas não acontecem por geração espontânea, estás a ver? Sim. Tipo, se tu quiseres amanhã te tornares num profissional do exercício físico e ter uma vida com padrões de dignidade superiores, é trabalhoso à brava. É trabalhoso à brava. Tu tens que aprender a vender, tu tens que aprender a comunicar, tu tens que estar em forma, tu tens que... é trabalhoso. Falar com pessoas. Tens que te envolver. É altamente desgastante do ponto de vista da tua energia. Tu trabalhaste tempo suficiente, seguramente, na sala de exercício e no PT, para teres dias em que chegas ao fim do dia e não consegues falar para ninguém, estás exausto, estás morto. Só quem nunca esteve na indústria que não sentiu isso. Os clientes levam-te a energia toda. Então, sim, tem muito swag, é muito mágico, é muito cool, mas exige largo. E quanto mais magia tu conseguires observar num determinado profissional, o que tu deves ler nas entrelinhas é que ele se esforça imenso e que entrega muito. É o que está debaixo do iceberg. Yeah, Muitas vezes o que se vê é a ponta só. Claro, tu tens que entender, sempre que vês um profissional de fitness total, que tu pensas, uau, amanhã eu quero ser aquele profissional, seja o que é que ele faz por baixo seja no por trás das cortinas. Estás a ver? Dá trabalho à brava, não vais conquistar a carreira assim, só porque tens um six-pack, estás a ver? Isso não existe. Isso não existe. E depois mapa não é terreno, estás a ver? E tu depois chegas ao terreno e tu vais perceber os desafios, vais perceber que tens que interagir, que tens que chegar cedo, que tens que sair tarde, que tens que te envolver, que tens que vender, que tens que saber dar treino, que tens que te saber relacionar com os outros, que o ginásio abre às 7 da manhã e fecha às 11 da noite, que te vão pedir para fazeres um turno ao domingo de manhã, e depois tu vais fazer contas e pensas, será que compensa? Será que não compensa? Mas será que não compensa agora e vai compensar no long run? Relacionado ainda com essa questão dos personal trainers, existe uma linha de pensamento que eu até acho que pode caminhar para aí, não sei ainda não sei bem, mas por exemplo, noutros países, mesmo dentro da União Europeia, existem muitos ginásios, ou a maior parte dos ginásios já não tem a função do treinador de sala, já não tem lá nenhum profissional sequer a acompanhar as pessoas dentro do espaço. É obrigatório. Em Portugal é obrigatório. É por isso que achas que isso não vai acontecer? Em Portugal é obrigatório. Mas não há ginásios que não têm esse acompanhamento? Em Portugal é obrigatório por lei. Ok. Tens que ter sempre um profissional, um TEF, sempre. Sempre presente. Sempre. Se não tens, podes não ter, mas estás a cometer uma ilegalidade. É obrigatório. Ok. Porque se não fosse obrigatório, havia muito mais. Já havia uma série. Já havia mais ginásios a adotar esse. Muito mais. Vamos aqui virar um bocado o jogo agora. Como é que um fracasso ou um aparente fracasso te pôs no caminho para um sucesso posterior? Tens algum fracasso favorito? Fracasso favorito.
Isto porque muitas vezes nós falamos só daquilo que corre bem e existe aquela máxima de que se aprende é com os fracassos, se aprende é com... Concordo em parte com isso, porque eu acho que também se aprende com o sucesso, mas muitas vezes temos só tendência em partilhar aquilo que corre bem e não tanto aquilo que corre menos bem, e dizem que aquilo que corre menos bem é que nos dá as maiores lições. Tens alguma... Winston Churchill diz isso, não é? De fracasso em fracasso sempre perdeu entusiasmo. Exatamente. Fracassos tenho muitos, imensos. Tens algum favorito? Que hoje em dia olhes para ele e dizes, pá, aprendi muito com ele. Tenho vários. Eu tenho vários. Eu estou aqui a ponderar entre 3, mas eu vou contar aquele que é mais pedagógico, porque os outros tiveram um impacto também emocional muito forte em mim. Mas eu conheci lá atrás, num dos primeiros clientes que eu fechei. Eu não sei se ele me trouxe para um sítio melhor esse fracasso, e voltando àquela questão da miopia relativamente à tecnologia quando ela aparece em força, as redes sociais e isso, lá atrás, no início, 2016, 2017 eu comecei a trabalhar e a bater portas e a fechar clubes, e essa experiência essa experiência, o vender porta a porta e de cold call, por si só, ela dá-te imunidade ao fracasso. É a vacina anti-fracasso, uma coisa assim, porque são muitas mais vezes. Acabas por ganhar resistência. São muitas mais vezes as vezes que falhas do que aquelas que acertas, estás a entender? A resistência não é importante. Sim, e treina-te muito, estás a ver? Vender porta a porta, não é bem porta a porta, mas quase. Sim. Dá-te um treino, uma tarimba para tu te relacionares com o insucesso muito potente. Muito potente. Eu sou um tipo com altos níveis de resiliência e tento sempre olhar para o lado positivo nas coisas que correm menos bem. Sempre. Portanto, sempre. Sou um tipo que me considero um tipo extremamente resiliente. Mas a dada altura, num dos primeiros clientes que eu fechei, eu conheci lá uma pessoa que se tornou um amigo para a vida. Até fui recentemente ao casamento dele e tudo. E só que ele era diretor de marketing no ginásio. Ele não tinha envolvência direta nenhuma comigo. Eu trabalhava com os personal trainers, com os consultores comerciais e com o diretor de clube. Ele era diretor de marketing. Hoje está fora, está na indústria da saúde, tem um alto cargo e é um tipo muito diferenciado. Ele era diretor de marketing nesse clube e ele, religiosamente, sempre que me apanhava lá no clube, ele esperava pelo meu momento da saída e fazia uma espécie de emboscada na saída. Eu comecei a perceber que ele provocava o contacto mesmo. Sim. E a dada altura eu pensei que ele queria falar comigo sobre o processo que estávamos a implementar lá no clube, mas não, ele não queria saber nada sobre o processo que eu estava a implementar lá no clube, ele queria saber sobre o meu negócio. E então, rapidamente, ele me começava a fazer perguntas sobre o meu negócio, sobre o marketing do meu negócio, sobre o posicionamento, sobre quanto tempo é que eu acreditava que ia aguentar naquele registro, sobre o valor de investimento que eu cobrava, sobre posicionamento de preço, essas coisas todas. Ele começava a fazer perguntas e mais perguntas. E as perguntas dele eram, a dada altura, tinham um impacto tão forte em mim que essas viagens de regresso do ginásio ficavam pesadas, violentas mesmo. Sim. Do género, às vezes vinha a pensar, foda-se, este gajo sabe mais sobre o meu negócio do que eu próprio sei. É surreal. E então isso tornou-se num hábito ele fazer-me essa espécie de questionamento sucessivo sobre como é que está o teu negócio, como é que está o teu negócio, como é que está o teu negócio, porque ele via muito valor em mim e naquilo que eu aportava nas equipas. E eu tenho um grande arrependimento, porque a dada altura ele sugeriu-me uma série de mudanças radicais no meu negócio. Muitas eu abracei. Eu acredito que as mais profundas, as mais estruturais, eu não tive coragem para dar o passo. E o meu maior arrependimento destes sensivelmente 10 anos em que eu estou a trabalhar de forma independente
a servir a indústria do fitness, o meu maior arrependimento é de, naquele momento, eu não ter integrado esse ser humano na minha estrutura, mas integrado neste registro assim, olha, imagina que és tu, Filipe, olha, vem trabalhar comigo e eu dou-te 50% de equidade no meu negócio, ficas com 50% do negócio aqui, e vem comigo. Eu tenho a certeza absoluta que essa decisão tinha transformado completamente o meu negócio e a minha vida. E depois foi tarde. Nós somos muito amigos, Depois já não o conseguiste agarrar. Mas depois já não o consegui agarrar. Depois a vida dele e a parte profissional dele canalizou para outras dinâmicas, e depois eu depois ainda fui atrás de poder fazer esse negócio com ele, mas já foi tarde, já não o consegui agarrar. Nós falamos muito sobre isso, e aqui eu ali, ele diz-me, ninguém sabe o futuro. Claro. Ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que é que o universo ainda pode conspirar a nosso favor de outra forma. Mas se tu me perguntares o teu maior, eu não sei se é um fracasso, eu diria que é um arrependimento muito forte, porque tinha aportado alguém com uma forma de olhar para o negócio muito diferente da que eu tinha na altura, e que em sinergia com a minha energia, em sinergia com a minha veia comercial, em sinergia com aquela parte relacional que é aquele que eu considero o meu ponto mais forte, e ele ia-me trazer o digital, com outro nível de entendimento que eu não tinha na altura e se calhar ainda não tenho agora. Ia ser uma peça importante no puzzle, não é? Ou seja, ia colmatar uma área... Nota, isto estou a falar de 2016. Sim. 2017. Eu acredito que se nós tivéssemos feito esse casamento, nós tínhamos construído algo brutal. Conseguiam complementar-se. Brutal mesmo. Então, não sei se é um fracasso, é um arrependimento. Ok. Entendes? É um arrependimento que... Mas trouxe-te uma aprendizagem? Claro que te trouxe uma aprendizagem, não é? Porque se eu considero que é o meu maior arrependimento, consequentemente trouxe-me muitas aprendizagens, e voltamos aqui ou ali, às vezes nós temos ligeiramente miúpes, estás a ver? Ele propôs-me na altura soluções tão disruptivas que eu fiquei tipo, tchau, este bacana está-me a propor uma cena, que é tão fora daquilo que é o meu ambiente natural, estás a ver? E digo-lhe isto recorrentemente, que é, eu hoje escuto aquelas palavras, batem na minha cabeça regularmente, eu penso o quão visionário ele era, estás a ver? O quão à frente ele estava a ver no tempo, e penso muito nisso, que é, eu gosto muito do que faço. Já tive uma empresa com imensa gente a trabalhar comigo, ao momento, depois eu penso que já te contei, depois tive a oportunidade de vender essas coisas, e ao momento eu trabalho praticamente sozinho, aqui ou ali subcontrato malta para me ajudar, mas eu gosto muito do que faço, pelo equilíbrio que eu consigo ter, humano, financeiro, social, estás a entender? Eu gosto muito daquilo que faço por causa disso, e porque sou apaixonado pelo que faço. Mas sinto que, e agora num regime total de honestidade e de sinceridade, sinto que outros inputs me poderiam ajudar a escalar de outra forma. E esse input que me foi dado lá atrás, quase há uma década, tinha sido uma vantagem competitiva absurda. Eu dou muito a pensar nesse momento como um momento de grande arrependimento. Ok. Grande arrependimento. Agora, aprender com fracassos, pá, é todo um instante. Isso, quem vende anda de mão dada com fracasso. Sem dúvida. Constantemente. E tem que aprender a lidar com ele. Constantemente. Qual é um dos melhores ou mais valiosos investimentos que já fizeste? Pode ser dinheiro, tempo, energia, etc. É ongoing. É o investimento direto e indireto de tempo que eu faço para poder ter uma relação de muito maior proximidade com a minha família, mas nomeadamente com a minha filha. Todo o tempo que eu invisto a criar e a potenciar a relação com a minha filha.
Luís, aqui para terminarmos, umas perguntas ping-pong, que são aqui 5 questões para tentares responder o mais diretamente possível. Um livro que recomendes a qualquer personal trainer? O teu, já, de base. Portanto, se eu tivesse a começar a carreira, não hesitava, já direto o teu. Mas vou recomendar mais 2. Os Segredos do Negócio do Personal Trainer, do nosso velho amigo João Pinheiro. Boa. Mestre Splinter das vendas de PT. E vou fazer uma sugestão pessoal de um livro que eu adoro, que pode aportar muito valor a quem tiver a predisposição intelectual para entender, que é um livro do Fernando Pessoa que se chama O Banqueiro Anarquista. Boa. Um hábito diário que te ajuda a ter sucesso? Um hábito diário que me ajuda a ter sucesso, conseguir reservar algum tempo do dia só para mim. Só para mim. Pode ser mais tarde, pode ser mais cedo, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas eu preciso de um momento do dia em que só estou comigo, com mais ninguém. Um mito do fitness ou das vendas que já devia estar morto? É caro. Ginásio é caro. Personal trainer é caro. Já devia estar morto há muito tempo. Uma tendência que, na tua opinião, vai marcar o futuro dos personal trainers? Capacidade relacional. Uma ação que farias para tornar Portugal um país mais ativo? Reposicionar toda a indústria do exercício físico e colocá-la no patamar como uma indústria de saúde e com os benefícios associados para a indústria, mas para o utilizador também. Então, quando compras um ginásio, quando fazes uma subscrição de uma mensalidade do ginásio, estás a pagar por um serviço de saúde. E tens os benefícios fiscais também associados a essa decisão. Feito. Obrigado. Luís, muito obrigado, muito gosto. Foi um gosto. Espero que tenhas gostado. Adorei. Obrigado, Filipe. Obrigado, muito obrigado. pessoal.